Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar sobre análise combinatória, na verdade seguir com a ideia de análise combinatória, tá? Já gravei algumas aulas, não sei se todo mundo acompanhou todas, mas já gravei uma aula sobre o princípio fundamental da contagem, isso aqui está feito. Uma aulinha rápida sobre fatorial, porque é um conceito relativamente rápido. Fiz uma sobre permutação, está faltando arranjo de combinação. E como é que funciona esse tal desse arranjo de combinação? A gente vai ver hoje os dois, tá? Só para relembrar, esses três aqui estão correlacionados. A gente normalmente vai acabar usando um daqueles três e tem que saber qual usar e tudo mais. E a relação é essa daqui. Basicamente é assim, ó. Se a gente vai usar todos os elementos que estão disponíveis para a gente está falando de uma permutação. Talvez ela seja com repetição, talvez ela seja circular ou simples. Mas é uma permutação porque eu usei todos os elementos. Se eu não for usar todos os elementos, bom, então a gente tem que fazer uma segunda pergunta. A ordem que esses elementos vão ser dispostos faz diferença ou não? Importam ou não? Se importar, é um arranjo. Se não importar, é uma combinação. O que isso aqui significa? Tá? Eu vou pegar 5 cores de tinta para pintar uma sala. Vou pintar as paredes, ou melhor não fazer esse exemplo porque tem umas exclusões aí. Tem um grupo aí com 15 pessoas e eu vou colocar todas as 15 numa fila. Vou usar todas as 15 na fila? Então é permutação, tá? Simples, direto, é isso aí. Não vou colocar todas as 15 pessoas. Eu vou selecionar 5 pessoas para alguma coisa. Tá, então dessas 15 eu vou usar só 5, então já não estou usando todos, eu vou usar arranjo ou combinação. Tá, mas como é que vão ser essas 5 que eu estou selecionando? Porque se for para fazer um grupo, a ordem que eu escolhi não importa. Se eu escolhi primeiro o João, depois a Maria, ou primeiro a Maria, depois o João, os dois estão no grupo. A ordem não faz diferença, vou falar de uma combinação. Não, mas a ordem faz diferença porque isso é uma corrida, na verdade, e eu quero ver como é que podem ser os 5 campeões. Opa, aí faz diferença. Se o João chegar primeiro, ou se a Maria chegar primeiro, são combinações. Aliás, são grupos diferentes. Então, eu estou falando de arranjo, tá? Então, existe essa distinção. Vamos falar primeiro do arranjo. Como se calcula isso? De um jeito bem prático, é isso aqui, ó. É n fatorial sobre n menos p. Tá, mas que sopa de letrinha é essa? O que é o n e o que é o p? O n fatorial é quantos eu tenho, o n menos p e o p é quantos eu estou selecionando do grupo. Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de falar das 15 pessoas, isso é um arranjo de 15 pessoas, das quais eu estou selecionando 5. Como calcular isso daqui? 15 fatorial, que é o meu n, dividido por 15 menos 5 fatorial. Detalhe, né? Parênteses aqui para dizer que é os dois que estão no fatorial. Isso vai ficar 15 fatorial sobre 10 fatorial, ok? Alguns de vocês talvez pensem assim, calma aí, professor, mas eu vou ter que calcular 15 fatorial, vou calcular 10 fatorial, esses números são muito grandes, e são mesmo, mas a ideia desse 15 fatorial é que a gente vai acabar fazendo, cortando tudo que tem embaixo. Eu vou parar no 11, aliás, vou parar no 10, e do 10 em diante eu teria que colocar o 9, 8, 7, 6. Então, em vez de escrever 9, 8, 7, 6 até o 1, eu vou dizer que é do 10 fatorial aqui em diante, tá? E embaixo, eu também tenho um 10 fatorial, o que significa que eu vou cortar esse aqui com esse aqui. Professor, mas e se eu escrever 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? E embaixo também, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí cortar um por um, pode? Pode, tá? Não tem problema nenhum. É só porque se em vez de 15 fosse 200, aí ia dar um trabalho um pouquinho maior de escrever todos. Então, é legal a gente se acostumar com esse conceito. Cheguei no 10, já posso parar de escrever ali, que eu vou cortar com de baixo garantidamente, tá? Aí ficou só 15, 14, 13, 12 e 11. Professor, ainda não é um número pequeno. Não é, mas também não é 15 fatorial, dá para calcular. Aí, olha só, eu estou mostrando para vocês essa formulazinha aqui, foi o que eu fiz aqui, tá? Esse aqui é o meu N, esse aqui é o meu P. Agora, pode ser que vocês encontrem em outro vídeo, em outros livros, tá? Enfim, coisas do tipo, ou até mesmo, dependendo da prova que vocês forem fazer, o professor vai colocar isso aqui. Eu digo prova porque pode ser, sei lá, vamos fazer um vestibular de uma universidade, de outra, Enem e tal. Vai que o matemático que fez a questão lá colocou
desse jeito uma fórmula de arranjo. Então saibam que pode ser escrito dessa forma ou dessa. O conceito é exatamente o mesmo, é só a questão de colocar o P do lado aqui ou botar ele em cima, ok? Eu não gosto muito dessa forma porque tem gente que confunde, não sei porquê, quer dizer, sei porquê, com a potência, que não tem nada a ver nesse caso, tá? Para a formulazinha do arranjo. Mas pode ser usado desse jeito, é bom que vocês saibam, ok? E vou aproveitar esse momento e vou falar dessa aqui, que é assim, ó, desse mesmo problema que eu falei das 15 pessoas, das quais eu seleciono 5. É legal chamar a atenção que muitas vezes eu posso resolver questões de arranjo, combinação ou até de permutação sem usar esses conceitos. Eu uso o conceito do princípio fundamental da contagem. São aqui 5 pessoas que eu tenho que selecionar? Então eu tenho que selecionar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, que eu vou multiplicar todos esses fatores. Quantas pessoas eu posso escolher, selecionar para ser a primeira pessoa dessa minha fila? 15. Aí para a próxima, 14. E para a próxima? Bom, já usei 2, então tem 13. Depois 12, depois 11. Vejam que usando o princípio fundamental da contagem, eu cheguei exatamente no mesmo resultado que eu tenho aqui. Multiplicado 15 até o 11, tá? Inclusive tem algumas pessoas que colocam o arranjo e a permutação como sendo a mesma coisa, só que sendo quando a gente está usando todos os elementos ou não e tal, porque não tem a divisão. Permutação é aqui, não tem divisão, tá? Por isso. Bom, vamos lá, vamos praticar com alguns exercícios, algumas questões que existiram ou algo do tipo, né? Essa aqui é de uma universidade, da Universidade Católica, foi feita uma pequena adaptação e diz assim: perto do final de uma corrida de Fórmula 1, apenas os carros A, B, C, D, E e F têm condições de chegar ao final. Qual o número de resultados possíveis para as 2 primeiras colocações? Bom, eu tenho aqui 6 possibilidades de carro e eu estou querendo selecionar quais são as 2 que vão ganhar. Então eu posso usar o arranjo ou talvez eu pudesse usar a combinação, tá? Eu vou deixar aqui a fórmula para a gente não ter que ficar voltando lá. Ou eu podia usar a combinação. Como é que eu sei que eu vou usar arranjo? Bom, eu vou selecionar 2 pessoas para as primeiras colocações. Se eu ficar em primeiro e meu irmão ficar em segundo, e se meu irmão ficar em primeiro e eu ficar em segundo, são resultados diferentes. Quem é campeão e quem é vice. Logo, a ordem que eu estou selecionando essas 2 pessoas faz diferença para o meu problema. Se faz diferença, é um arranjo. Aí, nesse caso, eu estou fazendo um arranjo, então, que são de 6 possibilidades, sendo que eu estou selecionando 2. Então, isso vai ficar 6 fatorial dividido por n menos p. N menos p é um menos o outro. A gente pode ficar escrevendo 6 menos 2, o que é super válido e tudo mais, mas a gente sabe fazer essa conta. 6 menos 2, 4 fatorial. Eu poupo um pouco do meu trabalho de ficar escrevendo e tudo mais. Professor, eu fico na dúvida, eu prefiro colocar o 6 menos 2 e depois calcular quanto dá. Tranquilo, vai dar na mesma, beleza? Tá, agora dito isso, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que eu paro aqui. E embaixo eu também tenho o 4 fatorial. De novo, vou reforçar. Posso escrever o 4, 3, 2, 1? Pode. Aqui embaixo também, E aí cortar? Pode, sem problema nenhum, tá? O que vocês não podem fazer, por favor, é isso aqui, ó. Aqui em cima eu vou escrever 4, 3, 2 e 1. Aqui embaixo eu estou com preguiça de escrever e agora eu vou cortar esse 4 com esse 4. Por que não pode? Esse 4 é fatorial, aquele ali não. Então eu não posso só cortar o 4, tá? Deste jeito. Então, ou eu vou pensar, ou vou entender que esse 4 é fatorial e vai cortar com tudo, ou é mais fácil eu só escrever nos dois e aí corto. 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Ou mais prático ainda é deixar o 4 fatorial e cortar de uma vez só, tá? Bom, e aqui sobrou 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Que é o gabarito da questão, ok? E aí eu vou reforçar a mesma coisa que eu falei antes. Eu estou escolhendo só quem é campeão? Só os 2 primeiros lugares? Quantas possibilidades eu tenho para ser o campeão, o primeiro colocado? Qualquer um dos 6 carros. Tá aí para o segundo colocado. Bom, como alguém já foi campeão, aqui sobraram 5. 6 vezes 5, 30. Então, o arranjo nada mais é do que um tipo de princípio fundamental da contagem sendo aplicado aqui também, tá?
Ó, o mesmo resultado, o mesmo 6 vezes 5 que apareceu em cima, apareceu aqui. Então, funciona, tá? Professor, então por que está ensinando isso? Bom, porque às vezes é bom saber, ok? Até porque eu já vi questões que não falam o enunciado, falam sobre um arranjo direto. Ah, teve um arranjo que o resultado deu 50. Se eu estava selecionando de 3 em 3, quantos elementos eu tinha para escolher? Pô, isso aqui foi super matemática pura, formulazinha pura, a gente não tem nem o que interpretar, então é bom conhecer, tá? Depois de fazer essa questão aí da corrida, vamos fazer mais um exemplo, agora com cadeiras de um cinema. Durante uma palestra no auditório, há 6 cadeiras vazias consecutivas. Assim, o número de maneiras distintas que Amanda, Beatriz, Carla e Daiane podem se sentar nessas cadeiras é igual a tanto. Para ser bem sincero, o fato delas estarem consecutivas ou não faz muita diferença. O fato é que eu tenho 6 cadeiras, tá? Agora, o número de maneiras que Amanda, Beatriz, Carla e Daiane podem se sentar nelas, bom, beleza, então das 6 cadeiras eu tenho que escolher 4. Já sei que eu não estou falando de permutação, estou reduzindo o meu conjunto aí, estou pegando um pedacinho só. Das 6, escolho 4. Agora, a ordem que elas se sentarem nessas cadeiras faz diferença? Se sentar assim, Amanda na primeira, Beatriz na segunda, Carla na terceira e Daiane na quarta, é uma coisa. Agora, se a Beatriz sentar primeiro, depois a Amanda, depois a Carla e por último a Daiane, por mais que seja a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cadeira, as mesmas 4 cadeiras, elas estão sentadas de formas diferentes. Então, a ordem que elas se dispõem faz diferença. Por isso, eu estou falando de um arranjo do qual eu pego as 6 cadeiras e escolho 4. É isso, tá? Como fazer isso? Professor, essa daí não é igual à questão anterior, olha aqui, ó, 6 e 4 aqui, ó. Não, porque na fórmula a gente usa esse número n fatorial dividido por 1 menos o outro. Então, subtraindo esses dois, eu tenho 2 fatorial, ok? 6 sobre 2 fatorial vai ficar 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, tá? Estou colocando fatorial só para a gente se acostumar. Se tivesse escrito 2 vezes 1, dava na mesma, né? Aqui nesse caso, um número muito pequeno. Bom, feito isso então, 6 pessoas, 6 cadeiras, 4 pessoas, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, que deu isso. Agora é multiplicar isso. 6 vezes 5 dá 30, igual a gente já tinha feito antes. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360, como está no gabarito, tá? Vou reforçar aquilo que eu tenho feito nas outras questões. Querendo ou não, eu estou fazendo 4 escolhas. Para a primeira cadeira, quando a Amanda chegou ali, ela tinha 6 opções de cadeira. Aí a Beatriz foi escolher uma, ela tinha 5 opções. Depois a Carla tinha 4. E por último a Daiane tinha 3 opções de cadeira. Multiplicando isso aqui, chega nos mesmos 360 que a gente achou em cima. Ok? Vamos falar de combinação agora. O que mudou? Como eu disse, para combinação, o que muda é a ideia da ordem importar ou não, tá? Em vez de a gente colocar as 4 pessoas sentadas nas cadeiras, eu só quero escolher 4 cadeiras para tirar de lá. Então, quais 4 cadeiras eu estou tirando dali para mandar para uma reforma ou coisa assim, não importa a ordem, se as 4 vão juntas no mesmo carro, tá? Então, a ideia aqui é combinação. A ordem não vai fazer diferença. Professor, mas calma aí. Lá no arranjo tinha 2 formas de colocar. Na combinação, tem 3. Por quê? O que mudou? Absolutamente nada, tá? Eles só inventaram mais um jeito de escrever. Por quê? Porque quiseram, ok? Combinação. Tá, mas e o que mudou da fórmula do arranjo para a fórmula da combinação? Porque combinação está escrito NPAP. O arranjo era NPAP. Então, não parece muito diferente. Combinação, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. O arranjo era n fatorial sobre n menos p fatorial, tá? O grande diferencial é isso aqui, ó. É esse p a mais que eu coloquei embaixo. O que isso implica? Significa que eu estou dividindo mais aqui do que eu dividi aqui, certo? Por que eu estou dividindo mais aqui? Por que dividir aqui mais
do que aqui, porque a ordem não importa. Então, voltando para esse exemplo aqui dessas 4, se estava escolhendo Amanda, Beatriz, Carla e Daiane, ou Daiane, Carla, Beatriz e Amanda, aqui a ordem importava. Aqui não importam. Então, o que isso significa? Esses 2 casos, eu estaria contando 2 vezes. Para evitar de contar 2 vezes, eu vou dividir por esses 2 casos. Na verdade, eu vou dividir por mais casos. Ou seja, eu divido mais, porque eu tenho menos coisas acontecendo, menos possibilidades acontecendo. Eu estou contando todos aqui, estou contando demais. Estou repetindo casos quando eu só troquei a ordem. Por isso eu divido mais para corrigir isso. Essa é a diferença entre os dois, tá? Se vocês tiverem essa análise de que arranjo, a ordem importa, combinação não importa, vocês também vão associar que quando a ordem não importa, eu tenho menos casos. Eu vou contar menos coisas. Se eu tenho menos casos, se eu vou contar menos coisas, é nessa que eu tenho que dividir mais, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque muita gente confunde as 2 fórmulas. Então, o que eu divido mais é combinação, tá? Porque a ordem não importa. Tá, dito isso, agora vamos voltar um pouco para as fórmulas. Existe essa outra forma aqui, em que o P parece um expoente, igual lá no arranjo, e tem essa terceira forma. Por que tem essa terceira forma? Essa terceira forma vocês vão ver na prática, assim, mais comumente, quando vocês forem estudar coisas do tipo o triângulo de Pascal, tá? E quando forem estudar polinômios. Porque quando a gente fala de o binômio de Newton, tá? Que é uma expansão lá, produtos notáveis, coisas desse tipo, os coeficientes que aparecem têm a ver com isso aqui. E lá ele é escrito desse jeito, tá? Que nada mais é que um tipo de combinação. Então, se criou uma terceira forma só para usar lá também, ok? Só para ser único lá daquele jeito. Então, é bom que vocês saibam esses 2. Aliás, esses 3, ok? Mas, sendo bem sincero, esse é mais usual nas questões de combinação pura mesmo, e esse aqui vai ser mais usado quando falar de polinômios, tá? Vamos para a prática. Olha só, uma questãozinha adaptada da Universidade Federal de Minas Gerais. O jogo de dominó possui 28 peças distintas. 4 jogadores, entre eles João, repartem entre si essas 28 peças, ficando cada um com 7 peças. De quantas maneiras distintas João pode receber as suas peças? Beleza. Não importa como é que os outros vão receber, eu quero saber do João. Então, se ele tem 28 peças, eu quero saber quais são as 7 dele. De novo, não é permutação. Porque se fosse permutação, é se eu usasse todos os elementos. Não estou usando todos, estou usando só uma parte. Então, vai ser ou arranjo ou combinação. Seja um ou outro, vai ser das 28 peças, das quais eu escolho 7. Das 28 peças, das quais eu escolho 7. É isso. Tá, qual é a ideia aqui? A ordem que o João receber essas peças faz diferença ou não? Não faz a menor diferença, porque ele vai ter as mesmas 7 peças no final, quando receber todas. Então, se ele recebeu primeiro a pecinha 1, e depois a pecinha 1, 5, ou se ele recebeu primeiro a 1, 5 e depois a 1, 1, deu na mesma. As duas estão na mão dele. Então, a ordem que ele recebeu não faz diferença. Então, esquece o arranjo e a gente foca na combinação. Como se calcula esta combinação? De novo, é o 28 fatorial sobre 1 menos o outro. 28 menos 7, que dá 21 fatorial. A diferença do arranjo para a combinação é que eu tenho que dividir um pouco mais. Por quanto? Justamente por esse elemento aqui, o 7 fatorial. Tá? E está feita a questão, é isso. Porque nessa questão, ele não pediu para a gente calcular de fato quanto deu. Tá? Era só para especificar como calcula. Alguns detalhes para vocês começarem a associar. A soma desses caras aqui embaixo sempre vai dar o de cima. Sempre, tá? Na combinação, sempre vai dar o de cima. Outra coisa que eu já vi algumas pessoas errando. Colocar o número maior embaixo e os números menores em cima. Isso não vai acontecer na análise combinatória. Sempre, 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 o número maior aparece em cima, os números menores embaixo, tá? Por quê? Porque se a gente tivesse um número menor em cima, a gente teria uma fração que não seria um número exato, que seria um número decimal. E nem tem como a gente pensar que
Ah, eu vou ter 0,3 formas de esse cara receber essas peças. Eu tenho 0,48 formas dessas pessoas se sentarem. Não tem isso. Ou elas se sentam de uma forma, ou de duas, ou de três, ou de quatro, ou de cinco, ou de seis, ou de 7 formas. Só números inteiros, tá? E positivos, então, naturais. Bom, e é isso aqui. Essa é a primeira questão. Vamos para mais uma. Uma questão do Enem. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecido diferente e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas, diferentes. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão, as alternativas estão aqui. Um detalhe, tá? Ele não está falando de como é que vai ser o desenho dessas fantasias, porque o desenho das fantasias é uma infinidade, tá? A questão é a escolha dos materiais para essa fantasia. E aqui a gente tem 2 escolhas a serem feitas. Como assim 2 escolhas? Pois é, eu tenho que escolher primeiro o tipo de tecido que eu vou usar. E eu também tenho que escolher o tipo de pedra que eu vou usar. Então, são 2 escolhas aqui que eu vou multiplicar. Remetendo àquele princípio fundamental da contagem. Escolher tecido e escolher a pedra. Tá, mas de quantas formas eu posso escolher esses tecidos? Porque aqui dos tecidos, eu tenho que escolher 2 tipos de tecido e eu tenho à minha disposição 6 tipos de tecido. Ah, então, só para o tecido eu vou ter que pegar e vou combinar dos 6, eu vou escolher 2. Por que combinação e não arranjo? A ordem que eu escolher, se eu for usar algodão e seda, ou seda e algodão, são os mesmos 2 tipos. Então, a ordem que eu escolher esses 2 não faz diferença. Do mesmo jeito, as pedras. Eu tenho que escolher 5 tipos e eu tenho 15 à minha disposição. Mesma história, é uma combinação das 15, das quais eu escolho 5. É isso. Como calcula cada um deles? Deixa eu apagar isso aqui só para eu ter o espaço de baixo. Tá? Deixa eu até apagar isso para ninguém pensar que é uma fração. Então, isso aqui se calcula como 6 fatorial sobre 1 menos o outro, 4 fatorial, vezes esse outro fatorial, 2 fatorial, tá? Vezes, e esse aqui vai ficar 15 fatorial sobre 1 menos o outro, 10 fatorial, vezes o 5 fatorial. Tá aqui. Agora a gente vai catar essas alternativas aqui. 6 fatorial, 4 e 2. Aqui ela aparece, aqui ela aparece, aqui está errado, aqui está errado. E aqui não tem nada a ver porque ele está pensando em todos juntos. Então é uma dessas duas. Aí vem a segunda parte. 15, 10 e 5. 15, 10 e 5, 15, 10 e 5. Professor, as duas estão certas. Não. A diferença está aqui, ó. Será que eu somo ou multiplico? Eu falei para vocês que a gente multiplica. Mas será que todo mundo se convenceu? Pensa só, que aqui eu tenho 10 formas de escolher esses tecidos, tá? Não são 10, mas vamos imaginar que sejam 10 formas. Para cada uma dessas 10 formas, eu posso escolher as pedras de todas as formas. Ah, com essa primeira combinação, posso escolher esses aqui de todas as 200 formas. Com essa outra combinação, mais 200 formas. Com essa outra combinação, mais 200 formas. Ou seja, tudo isso aqui vezes essa quantidade, tá? E não mais aquela quantidade. Por isso, letra A. Ok? Vamos para um último exemplo. Professor, a gente já fez essa. Não, a outra estava adaptada, essa não está. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. O jogo de dominó possui 28 peças distintas. 4 jogadores repartem entre si essas 28 peças. Dessa vez, não temos João aqui na história, ficando cada um com 7 peças. De quantas maneiras distintas se pode fazer tal distribuição? Aqui, eu não estou falando das peças que alguém vai receber. É que todos os 4 jogadores vão receber. Então, vamos fazer assim, ó. Para o primeiro jogador, como é que eu posso distribuir as peças do primeiro jogador? É o caso do João. É uma combinação dessas 28 peças, das quais eu escolho as 7 dele. Que isso aqui se calcula como 28 fatorial dividido por 1 menos o outro, que deu 21 fatorial, vezes esse outro aqui, 7 fatorial. Ok? Tá, mas ainda tem o segundo jogador. De quantas formas eu posso escolher as peças para o segundo jogador?
Ô, professor, não é do mesmo jeito? Multiplica por 4. Não. Porque para o segundo jogador, eu já não tenho 28 peças disponíveis. Eu tenho 21. Como assim? Ué, eu não peguei 7 peças e dei para esse primeiro jogador aqui? Tá, então aqui sobraram só 21. E dessas 21 eu tenho que escolher as 7 dele. As 7 dele se calculam assim. 21 fatorial, opa, olha o meu 1 fatorial aqui misturado, né? 21 fatorial dividido por 1 menos o outro, que dá 14, vezes esse outro fatorial. Tá, e aí vem o detalhe. Se esse cara aqui eu consigo escolher as peças dele de 10 formas diferentes, e a desse aqui eu consigo distribuir de 12 formas diferentes, então eu tenho 10 mais 12 ou 10 vezes 12. Para cada forma que eu selecionar aqui, 12 formas lá. Para essa outra forma, 12 formas. Para essa aqui, outras 12 formas. Então, essas 10 vezes aquelas 12, tá? Que não é 10 e 12, são números bem maiores, tá? Então, eu vou multiplicar. Tá, e o terceiro jogador? O terceiro jogador é uma combinação das 14 peças que sobraram, das quais eu escolho 7. Então, aqui eu vou ter 14 fatorial sobre 14 menos 7, que dá 7, e o próprio 7. Ok? E para o último jogador, a combinação das 7 peças, tomada 7 a 7. Professor, aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar exatamente 1, tá? 7 fatorial sobre 1 menos o outro, que é 0 fatorial, vezes esse outro, que é 7 fatorial, tá? Professor, calma aí, que agora me deu um nó. Como assim 0 fatorial? Como é que eu vou multiplicar 0 fatorial se 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 fatorial, eu até vou entender que vai ser só o 1, sem vezes nada, porque chegou no 1. Agora, e 0 fatorial? Se eu tentar multiplicar pelo cara que veio antes, ou se eu tentar multiplicar o próprio 0 por alguma coisa, vai dar 0? Ok, isso vocês estão certos. Mas, por uma questão prática, ficou convencionado por todos os matemáticos do mundo, a gente faz um complô de vez em quando, e ficou convencionado que vai dar 1, tá? Então, assim, ó, fica combinado agora com vocês também, vocês vão entrar para o clubinho, que sempre que aparecer um 0 fatorial, vai dar 1, tá? É convencionado isso. Então, esse cara vai ser 1. E aí, se eu tenho que multiplicar tudo isso, professor, esses números vão ficar gigantes. Como é que a gente vai calcular e vai chegar nisso? Olha só a vantagem. Esse 21 fatorial que está aparecendo em cima, aparece aqui embaixo também. Então, eu posso cortar. Porque como eu estou multiplicando, então, posso cortar alguma coisa de cima com alguma coisa de baixo. A mesma coisa acontece com esse 14 fatorial, que eu posso cortar. E eu ainda posso cortar esse 7 fatorial, que tanto faz. Eu posso cortar com esse, com esse, com esse, com esse. Eu vou cortar só com o cara que está embaixo dele mesmo, para não me preocupar, tá? E vou ressaltar mais uma vez que esse 0 fatorial, ele é a mesma coisa que 1. Então, na minha conta, ele não vai fazer a menor diferença, porque eu vou estar multiplicando por 1, ok? O que sobrou aqui disso tudo depois de cortar? Em cima só sobrou o 28 fatorial. E embaixo? Embaixo sobrou esse 7 fatorial, aquele 7 fatorial, esse 7 fatorial e esse 7 fatorial. E tem aquele 1, que não faz diferença. Então, é isso aqui que sobrou, tá? 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 7 fatorial. O enunciado colocou assim, ó, 7 fatorial elevado a 4. Porque eu tenho esse, vezes ele, vezes ele, vezes ele mesmo, então é ele elevado a 4. Que isto é a letra C de casa. Ok? Entendo que na prática eu não tive que calcular esses fatoriais. E na verdade, a maioria das questões que fala de combinação, a gente não precisa calcular isso, tá? A gente normalmente vai deixar indicado. Dificilmente a gente vai calcular o fatorial. Aqueles que a gente calculou é porque eram números pequenos, 6 fatorial, 7 fatorial, talvez um 8 fatorial,
Mais que isso, dificilmente a gente calcula. Normalmente a gente corta e deixa só indicado. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos e acompanhe que eu vou continuar fazendo mais vídeos dos próximos conteúdos.